Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui, né? Na casa do Senhor, de volta, onde eu me congrego, que já está uns dias, uns meses sem vir à casa do Senhor. Estou eu aqui com a minha bênção. Quero dizer, Satanás, que mais uma vez ele foi derrotado. Dizer que mais uma vez o nome do Senhor foi exaltado. E eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Irmãos, eu confesso que quando eu soube que eu ia pregar, eu falei, Jesus, mas eu não sei pregar. Mas falar de Deus, né, irmãos, é muito bom. Falar de Jesus, falar o que Jesus fez na nossa vida é maravilhoso. E ali eu em casa passei a Bíblia, o Senhor me deu uma palavra e eu só ia no Salmo 40. Que foi o mesmo salmo que o Senhor me deu assim que eu soube que eu estava grávida, né? E o Salmo 40 e o 125 que diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o 125 que diz assim: que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Mais uma vez, Senhor, me encontro aqui, Senhor, na tua casa. Senhor, que nessa hora eu venho desaparecer para que tu possa aparecer, meu Senhor. Deus querido, se tem alguém aqui, meu Senhor, que perdeu a confiança, que tu coloque no coração. Senhor, se tem alguém aqui, meu Senhor, que tem um sonho impossível, Senhor, que tu venha, meu Senhor, que tu possa, Senhor, fazer esse sonho tornar-se possível como tu tornou na minha vida. Senhor, eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. A igreja poder se sentar. Amém, né, irmãos? Irmãos, eu estou muito feliz, meu esposo está ali. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria estar aqui falando do Senhor, falando o que o Senhor fez na minha vida, irmãos. Irmãos, está aqui a minha bênção, a Lavínia, porque o homem disse que não, mas o Senhor lá do céu disse que sim. E quando Deus diz sim, não tem demônio, não tem Satanás, pode entrar na macumba, pode fazer o que for, mas quando o Senhor lá do céu diz que sim, Satanás ele já é derrotado. Aí o que ele faz? Ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele fica desesperado, porque o Senhor já disse sim. Então ele tenta de todas as formas, ele fica em desespero, mas para ele é só derrota, porque o meu Senhor ele é maior, né, irmãos? E para quem não sabe, irmãos, o Senhor é promessa de Deus, a Lavínia na minha vida, porque, irmãos, todo momento, do momento que eu engravidei, como eu já falei aqui, vou falar de novo, eu tive uma primeira gravidez, quando Deus usou o meu pastor e falou que Deus ia me dar, que era promessa, porque o homem já tinha falado que não, mas o Senhor, quando ele promete, ele cumpre. Então Deus usou o meu pastor e falou: filha, Deus manda te dizer que ele vai te dar um filho. Irmãos, e ali eu confiei, esperei e continuei na obra de Deus. E ali, irmãos, eu engravidei, tive uma gravidez, cheguei aos 2 meses e eu perdi, né, irmãos? E um sonho, irmãos, quando ele é frustrado, foi ali Satanás, ele fez com que eu viesse perder essa criança. Mas por quê? Com a permissão de Deus, para saber. Eu creio, irmãos, que eu fui provado como Jó foi provado, para saber até onde vai a minha confiança, até onde, né, para provar, porque é assim que Deus faz, ele prova aquele que ele o ama. É assim, se foi assim na minha vida, irmãos, é assim na tua vida. Se nós estamos no caminho do Senhor, é assim que o Senhor faz, ele prova que ele ama, né? E ali, irmãos, mas eu não me frustrei, eu fiquei triste, chorei, mas eu continuei. Pastor Laura, vamos se dedicar na obra, o Senhor vai te dar, irmãos. E ali eu esperei com paciência no Senhor. Irmão, uma segunda-feira aqui que estava tendo oração, que eu estava de frente, eu lembro que eu falei assim: até o final do ano eu creio que o Senhor vai me dar. E o Senhor me deu, e está aqui a Lavínia, né? Irmão, mas Satanás ele não fica satisfeito. Por quê? Porque quando é promessa de Deus ele se desespera. E ali, irmãos, ele tentou todo momento, irmão, ele tentou tirar a minha vida, ele tentou, irmãos, a todo momento tirar a vida da minha filha, porque ele não estava satisfeito. Irmão, por 5 meses, irmãos, eu fui internada. Eu fui internada ali em Dom Pedro, irmãos, com cálculo renal. Irmãos, eu esqueci de trazer, porque quando a gente é mãe, irmão, é tanta coisa para arrumar que a gente até esquece. Eu tô com vidro, irmão, com 5 pedras que saiu do meu rins. A minha gravidez inteira eu tive cálculo renal, irmão.
Irmão, para quem nunca sentiu, não queira sentir o que é uma dor de um cálculo renal. Irmãos, é muito forte. Mas ali, irmãos, eu orava, falei, pastor, eu preciso de oração. Pastor, irmão, Satanás botava na minha mente que até o final da minha gestação eu não ia conseguir. Meu esposo sabe as dores que eu passei. Eu acordava na madrugada em desespero, irmãos, e eu orava, Senhor, por que tudo isso? Senhor, me ajuda, é muita dor. E ali ia e vinha, irmãos, e dor, e muita dor. Mas o Senhor, todo o tempo, Ele estava comigo. Todo o tempo, irmãos, todo o tempo. Eu creio que todo o tempo o anjo do Senhor, naquele momento que eu estava sentindo dor, irmãos, o anjo do Senhor, Ele estava ali me consolando. Porque é assim que Deus faz. Quando você está cabisbaixo, caído, triste, sentindo dor, você não vê, mas o anjo do Senhor, Ele está ali. Ele está ali te consolando. Ele está ali te dando forças. Porque, irmãos, é como eu falei para o meu pastor, se eu não tenho Deus na minha vida, irmãos, eu não teria conseguido. Missionária Néia sabe o que eu passei naquele hospital. E ali, irmãos, quando foi para me ter Lavínia, irmãos, eu senti a dor na sexta-feira. Eu fui internada ali em Realengo. E eu comecei a sentir dor. Quando eu entrei naquele consultório daquele médico, quando eu entrei naquela maternidade, a minha pressão já estava alta. Mas o médico falou assim, mas você só está com 1 de dilatação. Com 1 de dilatação, irmãos, eles não querem internar. Mas a minha pressão estava alta. Eu falei, Jesus, e agora? Eu não tenho pressão alta, irmãos. Mas é assim que Satanás já estava querendo ali, irmãos. Já começou ali, irmão. Mas, irmão, Deus não deixa o filho seu enganado. Porque eu sonhei. Falei com a missionária Silvia. Missionária Silvia, eu tive um sonho estranho. Eu caminhava por um lugar estreito. De um lado era muita água, do outro lado era seca com espinho. E eu passava naquele caminho estreito. Ali eu passava e quase faltava cair. Eu falei para a missionária. E ali, irmãos, eu tive outro sonho. Falei para ela, tinha um boi furioso no meu portão tentando entrar, um boi preto. Eu falei, meu Deus, ali, irmão, Deus já estava, irmãos, me preparando. Deus, ele revela os seus. Quando você tem comunhão com Deus, Deus revela. E muito antes, com 3 meses, irmãos, eu sonhei que eu estava na maternidade e era cesárea. Mas, irmãos, o desejo do meu coração era ter normal. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E ali, quando eu dei entrada naquela maternidade, irmãos, com pressão alta, o médico me internou. Ali, irmãos, começou uma grande luta. Ali, irmãos, Satanás começou a usar aquelas pessoas ali, irmãos, para me entristecer, para dizer palavras que viessem entristecer o meu coração. Ali, irmãos, eu fui humilhada naquela maternidade. Ali, irmãos, eu sofri naquela maternidade. Mas eu creio, irmãos, missionária Néia sabe, em nenhum momento eu murmurei. Eu somente ficava triste, eu chorava. Eu falava, Senhor, por que tudo isso? Mas eu creio, irmãos, creio que ali o Senhor estava comigo a todo momento. Irmãos, ali eu fui muito machucada, irmãos. Ali, irmãos, tentaram um parto normal, eu não tinha passagem. E ali Deus estava comigo todos os momentos. E demônio, eu creio, irmãos, como eu falei para a missionária Néia, ali tinha um anjo e um demônio. O demônio tentando amarrar meu parto e o anjo ali lutando com aquele demônio, que era para ele sair. Porque quando Deus manda, ele tem que sair, irmãos. E ali, irmãos, quando eu dei entrada, eu fiquei internada numa sala fria, irmãos, que é a sala de pré-parto. Fiquei sozinha na noite de sexta-feira, porque a moça que foi comigo, ela não podia entrar. Irmãos, ali eu também chorei, porque eu senti saudade. Eu senti falta da minha mãe. Irmãos, é muito triste, você não tem ninguém ali da sua família. Mas em todos os momentos o Senhor me consolou. Em todos os momentos eu não chorei. Eu sou chorando, estou chorando aqui agora, mas naquele momento eu não chorei. E ali aquela moça que estava comigo, irmãos, ela não entrou, porque ela estava com muitas bolsas e eu fiquei sozinha na sala de pré-parto. Ali o médico eu dei entrada na maternidade, acho que 1h30. O médico me jogou naquela sala e só aparecia um médico 8 horas da manhã, quase 8 horas. E o médico me examinou e falou assim, você não tem passagem, você vai ter cesárea. Quando trocar o plantão, você vai para a sala de cesárea. Irmãos, ali eu fiquei alegre, porque eu já estava ali crendo que ia ter a minha filha, que ia ter nos meus braços. Não, irmãos, ali Satanás começou, irmãos, uma batalha. Ali entrou uma
sentindo dor. E eu falei, doutor, mas eu não aguento mais. E eu sentindo dor. E a criança ali na minha barriga ia para um lado, ia para o outro. E eu sentindo dor e me botaram para cima. E me subiram para lá, para o 5º andar. E ali eu sentindo dor, eu não estava aguentando. E eu sentindo muita dor, irmãos, e líquido, e perdendo líquido. E os médicos, esse médico, irmãos, ele era usado pelo demônio, porque ele não queria em nenhum momento fazer cesárea em mim. O primeiro médico já tinha falado para mim que eu não tinha passagem. Aí, irmãos, a enfermeira falou assim, ela está sentindo muita dor, ela está perdendo líquido. Me voltaram para baixo de novo. Fiquei novamente na sala de pré-parto. Não foi mais um médico, foi uma outra médica. A médica falou assim, não, você só está com dor, você vai subir, que aqui você vai morrer de fome, de frio, você não vai comer nada. Irmãos, me subiram de novo para cima. E eu sentindo dor, e eu perdendo líquido, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, tu me abandonou, Senhor, o que está acontecendo? Irmão, naquela hora eu já estava em desespero. Porque quando a gente está em desespero é assim, a gente pensa que Deus nos abandona, mas Deus, Ele não nos abandona, né? Satanás é que coloca no nosso pensamento que é para nós desistir, que é para nós deixarmos de crer que o Senhor, Ele é comigo, Ele é contigo, irmãos. E ali, irmãos, eu subi de novo. Irmãos, ali eu senti uma tristeza tão grande, eu me senti assim como um cachorro que chuta para um lado, chuta para o outro. E ali eu fiquei naquela cama e senti tanta tristeza no meu ser, senti muita tristeza. Eu comecei a me desanimar. Aí sentindo dor, a enfermeira veio, mediu minha pressão, já estava muito alta. Aí falou, não, ela tem que descer, ela tem que fazer uma cesárea, a pressão dela está muito alta. Irmãos, aí eu desci novamente, fiquei na fila da fila de cesárea, tinha 5 na minha frente, eu era a 6ª. Nesse foi um dia de quinta-feira, foi um dia tão atribulado, o médico discutia para um lado, discutia para o outro. Irmãos, veio uma médica usada pelo demônio. As 5 que estavam lá, elas fizeram a cesárea, só eu, a médica falou assim, ela não, ela vai subir, porque ela não vai ter agora. Irmãos, eu olhei, eu falei assim, Jesus, queime esse demônio, Senhor. Irmãos, e ali me tiraram da fila de cesárea. E eu subi novamente. Irmãos, irmãos, como eu sofri. E ali, irmãos, quando eu subi naquele quarto, eu clamei. Eu chorei ali como chorou Ana. Eu me desesperei na presença, sabe? Eu clamei, eu gritei como aquele cego de Jericó. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? E irmãos, naquele momento me veio o pensamento que minha filha iria morrer, porque eu estava sentindo dor e perdendo líquido e não queriam fazer nada comigo. Aí eu liguei para a irmã assim, eu falei, por que não me manda embora? Eu quero sair daqui, eu quero procurar e não me mandava embora. Ele não me mandava embora, ele me segurava ali, era aquele passo, desce, sobe. Irmãos, ali, da última vez, eu falei, eu não aguento mais. Eu comecei a gritar na maternidade, eu gritava, eu não aguento mais, eu vou morrer, a minha filha. E ali desceram comigo novamente, irmãos, me colocaram em outra sala fria, e foi do sábado para o domingo. E ali eu liguei para o meu esposo e falei, você está aí, vem aqui, alguém tem que fazer alguma coisa, reclamar. E ali, irmãos, ele veio, e a mulher que estava comigo também, acho que reclamaram. Eu não sei o que aconteceu lá embaixo, mas ele falou que foi com educação. E ali, irmãos, eu passei mais um sábado na noite, né? Mais uma madrugada sentindo dor. Ali, irmãos, eu já estava triste, eu já não tinha mais esperança. Eu estava triste, assim, todo momento me vinha força, depois já me desesperava. Eu falava todo tempo, Senhor, já não sei mais. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Eu estou nas tuas mãos. Ali eu só ficava falando isso. Senhor, eu estou nas tuas mãos. E ali, irmãos, pela manhã, quando foi assim, umas 8 horas assim, eu passei a madrugada inteira sentindo dor. E ali, irmãos, eu comecei a cantar. Eu comecei a louvar, não sei nem da onde eu tirei forças. Sentindo dor, irmãos, eu comecei a louvar aquele hino. Quando tudo diz que não. Irmãos, eu começava a louvar. E eu louvava aquilo. Eu falei, Senhor, eu vou sair da terra de Lodebar. Senhor, eu vou sair, irmãos, ali 8 horas da manhã. E ali, irmãos, eu já estava alegre, porque eu sentia a presença do Senhor, sentia a presença do Espírito. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza que hoje vai. Senhor, hoje vai. Hoje ela vinha, nasce. Mesmo sentindo dor, irmão, mas aí Satanás me jogou um balde de água fria.
enfermeira. Irmãos, aquilo ali me entristeceu tanto. Ali eu chorei e falei assim: Senhor, quanta humilhação. E outra, irmãos, o meu chinelo, levaram o meu chinelo, eu fiquei descalço naquele hospital. Ali eu me levantei para fazer xixi, eu falei: meu Deus, cadê meu chinelo? Todo mundo sabe, né, que o hospital, irmãos, é cheio de bactérias. Aí eu assim, eu não sei cadê meu chinelo. Sabe o que ela falou pra mim? Você de novo, você reclama, você fala que tá doendo, você vai agora perder o chinelo, te levanta descalço e vai fazer xixi. Irmãos, eu levantei descalço, sentindo dor, fui pro banheiro. Falei: Senhor, não me deixe pegar bactéria nesse lugar. Aí, irmãos, ali eu fui e voltei pro quarto. Ali a presença que eu estava sentindo, irmãos, aquele médico jogou um balde de água fria, aquela enfermeira, e ali eu fiquei tão triste, irmãos. Eu fiquei deitada, sentindo dor, eu não falei mais nada, eu deixei de falar com o Senhor, eu fiquei só calada, irmãos. Mas eu quero te dizer, irmãos, que no teu silêncio o Senhor, Ele trabalha. Ainda que você não tenha forças para clamar, o Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele viu o Espírito Santo para te consolar. E ali, irmãos, chegou uma senhora e falou assim para mim: eu vou botar eu botou umas coisas lá nos meus pés e eu fiquei com os pés aquecidos, né? Aí, irmãos, na mesma hora eu comecei a chorar. Aí ela falou assim: por que você tá chorando? Aí eu falei que eu tô sentindo muita dor, tá acontecendo isso e isso comigo. Aí de repente, irmão, eu falei assim pra ela: mas você sabe por que eu tô passando tudo isso? Aí ela: não. Eu falei: sabe por quê? Porque o homem disse não e Deus falou que sim. É por isso que eu tô passando por tudo isso. Porque o homem disse não e Deus falou que sim. Por isso que eu tava passando tudo aquilo. Porque pro homem eu não podia, mas Deus falou que sim. Tá aqui a minha vitória, né? E ali, irmãos, aquele domingo, o Senhor enviou um anjo, trouxe aquela médica. A médica chegou onde eu estava, perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu falei para ela falou assim: nós vamos colocar um soro, vamos colocar uma injeção e vai dilatar o teu útero e você vai ter a sua filha. Irmãos, eu senti a presença do Senhor, sabe? Eu senti que aquela médica tinha sido ali usada por Deus. E ali eu voltei para a sala de pré-parto. Naquela hora ali a missionária Néia já estava comigo. Porque se não fosse a missionária Néia me dando forças ali, irmãos, eu creio que era Deus usando ela para me dar força. Mas em nenhum momento, irmãos, eu murmurei. Eu só falava para ela: missionária, eu tô com calor. E ela ali com um pedacinho de papel me abanava. Irmão, Deus foi tão bom comigo que eu sentindo dor, eu nem sei como eu cochilava. Eu falava: missionária, eu tô sentindo muita dor, mas eu ainda dormia um pouquinho, não sei como, irmãos, mas eu dormia nos intervalos da dor. E ali, irmãos, ela me abanava e me dava força. E ali injeção e nada de delatar, chegou só até 7, irmãos. E eu tava tão feliz, irmãos, porque já tava, mesmo sentindo aquela dor, eu tava tão feliz, porque eu falei: agora vai, missionária. Ela falou: agora vai. Aí eu falei assim: ai meu Deus, cadê? Aí vinha a doutora, e ficava alegre. A doutora vinha, não, só estava em 5, mas estacionou em 7, né, irmãos? Estacionou em 7 e ali me machucaram. O médico subiu na minha barriga, subiu em termo, né, irmão? Não é subiu não, é em termo que a gente fala. E ali, irmãos, eu fui machucada e machuca daqui, machuca dali e nada. E aquela médica queria que eu tivesse um parto normal, mas não tinha passagem, irmão, não tem jeito. Quando não é pra ser, não adianta. Mas ali, irmãos, foi Satanás tentando todo momento amarrar o meu parto, né? E ali, irmãos, quando aquele médico fez tudo aquilo ali que não deu certo, aquele outro médico entrou e falou: você vai pra cesárea. Irmãos, você sabe que é uma alegria tão grande. Eu senti uma felicidade tão grande que eu ri. Em momento de dor, eu comecei a rir. A missionária falou: eu falei: será que eu vou, missionária mesmo? Ela falou: vai, você vai passar. Você vai, agora você vai. Irmãos, eu fui
visita de umas irmãs. Aí ela falou assim: vocês foram glorificados, porque esse quarto aqui é o último que eu vou visitar. E ali elas começaram a orar, tinha uma desviada, né? Aí eu falei assim: não, vai ser, o foco todo vai ser para desviado, né? Eu vou falar com ela. De repente, irmãos, aquela irmã olhou para mim e falou assim: você sabia, olha, Deus manda te dizer, você sabia que Deus ele está com meu irmão? Eu precisava muito ouvir aquilo. Você sabia que Deus esteve contigo a todo momento e Ele está contigo. Deus manda te dizer que Satanás tentou amarrar teu quarto desde o momento que tu saiu da tua casa. Mas Deus manda te dizer que aquilo que foi oferecido, aquele demônio, mais uma vez, ele se levantou para cair. Deus manda te dizer que Satanás, ele tentou a todo momento, ele tentou tirar a tua vida, a vida da tua filha, porque a promessa de Deus, através da tua filha, tu vai ver a vitória, tu vai ver bênção na tua vida. E eu creio, irmãos, que através da Lavínia eu tenho muita vitória para ganhar dentro da minha casa. E é por isso, irmão, Satanás ele sabe que Lavínia é vitória, né? E irmãos, eu tenho que contar. E ali, irmão, desde o começo eu falei com meu esposo: eu quero que ela se chame Lavínia Vitória. E ele falou: não vai enfeitar o nome dela, não, vai ser só Lavínia. Eu falei: mas e Deus sabe, né, irmão? Deus sabe o desejo do coração. Irmão, quando tu deseja, começa aí a pensar o que tu está desejando, que Deus ele sabe. E ali eu desejei, né, irmão? Eu falei: Senhor, eu queria tanto que o nome da minha filha fosse Lavínia Vitória. E ele falou: não, vai enfeitar não, é só Lavínia e acabou. E ali, irmãos, eu falei depois eu estava lá, ele foi me visitar, eu falei para ele assim: minha filha é uma vitória, minha filha é uma vitória. Tudo que a gente passou, ela tinha que ser chamada Lavínia Vitória. E ele não me falou nada. Aí ele foi registrar ela, né? E eu não sabia, irmãos. Aí a mulher foi e falou assim, na hora de sair para ir embora: como é o nome dela? Aí eu balancei, né, irmãos? Eu falei: é Lavínia, mas eu queria falar Lavínia Vitória. Aí eu falei: é Lavínia. Aí ela falou assim. Aí tudo bem, né? A gente foi. Irmãos, quando eu abri aquele envelope, que tinha assim, que eu abri o envelope, que eu vi o registro dela, tinha assim: Lavínia Vitória. Irmãos, eu glorifiquei muito o nome do Senhor, porque Ele não me falou, irmãos, mas Ele colocou Lavínia Vitória. Olha aí, irmãos, como é que Deus faz? É assim que Deus faz. Deus, Ele surpreende, irmãos. Deus, Ele me surpreendeu, Ele pode me surpreender. Olha, irmãos, eu creio, né, irmãos? Eu profetizo surpresas na tua vida. Nessa noite eu profetizo bênção, surpresas, vitórias na tua vida. Recebe aí, irmãos, porque Deus ele é maravilhoso, né? E eu, irmão, só tenho que agradecer. Eu quero agradecer a missionária Néia por estar do meu lado. Eu quero agradecer ao meu pastor nessa noite, né? Eu estou feliz. Eu quero agradecer essa casa que me recebeu com braços abertos. Eu quero agradecer a irmã Silvia, né? Eu costumo dizer que eu costumava dizer que eu me sentia sozinha, porque eu não tenho família aqui, né, irmãos? Eu sou do Nordeste. Mas o Senhor botou no meu coração: filha, tu não é sozinha. Tu tem aquela igreja toda contigo. Tu tem aquele pastor, aquele povo todo tá contigo. Olha, eles oram contigo. Olha o tamanho da minha família aí, irmãos. Olha quantos irmãos eu tenho aí, pai, mãe, né? E eu estou muito feliz, irmãos. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
nesse lugar. Novas realizações. Irmão, quando entrar nesse lugar, reverencia a Deus. Quando entrar nesse lugar, fica ligado com o que Deus está falando na tua vida. Seja uma palavra de vitória, seja uma palavra de conselho, se conserta. Novas conquistas. Se conserta diante da mão de Deus. Esperam por nós. É o que Deus quer fazer na tua vida nessa noite. Olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus É fez a presença de Deus. para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Eu te apresento Davi nas tuas mãos. Não vai faltar. Davi é vitória, Senhor. Promessa. Deus, que os nossos pais, Senhor, continuem ensinando o caminho que ela deve andar, Senhor. Senhor, tu venha guardar e livrar, Senhor. Ó Pai, toma ela nas tuas mãos, Senhor, e que tu venha sustentar ela, Senhor, em cada caminhada dela, em cada projeto. Entrego ela nas tuas mãos, juntamente com vossos pais, em nome de Jesus. Aleluia! Maravilha! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, ela vem mais. Ela tem vários casamentos. Aleluia! Amém. Lavínia Vitória Gomes Cardoso. Amém. Aleluia. Ademir Cardoso da Silva e Maria Laureni Gomes de Souza. Amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Aplauda o seu irmão.